Bom dia a todos. Muito bem-vindos ao nosso Centro de Divulgação das Eleições 2022. Em nome da Justiça Eleitoral, eu dou as boas-vindas a todos os jornalistas aqui presentes e todos os jornalistas que nos acompanham de forma online. Nós vamos dar início agora à fala do juiz-presidente da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral para as eleições 2022, doutor Marcelo Leonardo de Barros Pio. Ele vai fazer uma explanação inicial sobre o trabalho da Comissão de Fiscalização da Propaganda e logo depois nós abriremos para as perguntas. Nós informamos que para efeito de transmissão, de gravação e de transmissão, nós vamos disponibilizar o microfone, que vocês façam as perguntas também no microfone para que nós possamos captar o áudio. Doutor Marcelo, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar podendo falar com vocês, explicar algumas coisas que ficarem na dúvida, e basicamente explicar que nosso trabalho começou no dia 1º de janeiro deste ano. Nós tivemos o total apoio irrestrito do nosso presidente, desembargador Ivan, que deu todo o suporte para que a gente pudéssemos desenvolver um trabalho em excelência. Esse ano nós tivemos um aumento significativamente das ações, que foram praticamente triplicadas as número de ações em relação ao ano 2018, né, que é as eleições majoritárias, mas com apoio, com o suporte que foi dado pela presidência, pela corregedoria, nós conseguimos mostrar o trabalho com a celeridade que as eleições, que o pleito eleitoral necessita. No mais, já dei várias explicações para o dia de hoje, de algumas condutas que não podem e o que pode, e cabe mais uma vez frisar que hoje é o dia de exercer a democracia, que todos vão para as urnas pacificamente, de forma ordeira, e principalmente hoje não pode o uso de celular dentro da cabine. Você pode levar o celular até a mesa receptora, onde vai ser identificado pelo e-título, mas para a votação você não vão poder levar o celular. Outro ponto também é a questão do derrame de santinhos, a questão de pedir voto, que hoje também já está proibido. Entendeu? E no mais, pessoal, é só que todos compareçam, de forma pacífica, ordeira, e mais uma coisa também, o eleitor ele pode usar a camisa que quiser, ele pode usar a praguinha, ele pode usar o bottom, o boné, ele pode fazer a sua manifestação de forma individual e silenciosa. No mais, as outras condutas estão vedadas, carro de som, distribuição de santinho, pedir voto, nesse momento agora não pode mais. E agora aí, quem quiser fazer alguma pergunta. Acho que vocês ficam o nome e o veículo de imprensa, por favor. Bom dia, doutor. Sou Jonas Carvalho, da TV Clube. A gente noticiou pelo menos o crime eleitoral por parte de 2 candidatos. Quem são esses candidatos? A partir de agora, como vai ser a atuação do TRE quanto a isso? Na realidade, para mim, ainda não foi repassada essa denúncia, né? Porque, assim, existem alguns... Eu sou da parte da propaganda. Quando há o cometimento de algum crime, ele vai para outra esfera, primeiro vai para a polícia investigar, e após é que vai ser distribuído para um dos juízes eleitorais. Bom dia, doutor. O Anderson Camilo, da Teresina FM. Gostaria de perguntar sobre o levantamento que foi feito. Quantos crimes eleitorais, com relação também à propaganda, foram detectados pelo tribunal desde o início da campanha? Eu não vou falar em termos de crimes, né? Eu vou falar que nós tivemos aproximadamente 400 ações, são representações por propaganda irregular ou acesso à pesquisa, que teve agora. E um dado interessante é a questão do Pardal, que é um aplicativo do Ministério Público, onde tiveram aproximadamente 125 denúncias no decorrer das eleições, onde nós tivemos como campeão, que é a cidade maior, que é Teresina, Parnaíba e Alegrete, que foram as 3 cidades que tiveram maiores número de denúncias. Esse é o levantamento que a gente pode passar nesse momento para vocês. Bom dia, Paula Sampaio, Portal Cidade Verde. Doutor Leonardo, o senhor destacou aí no início, né, da sua fala que houve um aumento no número de ações, pelo menos triplicou em relação ao ano passado.
Esse ano a gente sabe que o pleito ele é um pouco atípico, né? Tem a questão da internet, que está bem mais intensa, é uma eleição também bem mais polarizada. Eu queria saber do senhor, pela visão que o senhor teve, né, acompanhamento desses processos, ao que o senhor atribui esse aumento de ações? O eleitor ele está mais atento a essa questão da denúncia, ou são os candidatos que se excederam aí em relação às redes sociais, porque existem novas regras, né, também para se adequarem. Então eu queria saber do senhor, ao que o senhor atribui, né, esse aumento dessas ações, dessas denúncias? Na realidade, com esse novo advento da propaganda eleitoral na internet, então o fator principal é a internet em si, né? Que 2018 foi o marco, foi onde iniciou a questão da propaganda realmente na internet, e esse ano foi que se concretizou, que é 2022. Mas o pessoal achava que a internet era terra sem lei e que a gente não conseguiria identificar as supostas irregularidades. E não, a internet não é terra sem lei e nós estamos preparados, estamos trabalhando dioturnamente e conseguimos identificar e dar o resultado qual a sociedade precisa saber. Desses 400 ações que o senhor citou, tem um levantamento de quantos eles aconteceram especificamente nas redes sociais? Tenho feito o levantamento, eu não tenho ele aqui para passar para você agora, eu posso futuramente pedir para a assessoria passar para vocês a quantidade corretinha, porque não, é muita ação, são 3 gabinetes, e aí não dá para saber o que foi cada um. Mas eu repasso logo que você acompanha lá na assessoria que a gente passa para vocês. Bom dia, Christian, TV Cidade Verde. Nós acompanhamos hoje em frente a muitos colégios, os santinhos, né, nos chãos, distribuídos. Como é que a justiça vê isso? O candidato está cabível a uma punição? Como é que isso pode acontecer? Como eu venho falando, a questão do derrame de santinho, o principal ponto é identificar quem fez. A gente não pode atribuir sem ter uma investigação prévia, né? E fundamental é identificar quem realizou esse derrame de santinho, porque pode haver supostamente alguém jogar até para prejudicar um candidato opositor e não pode tomar uma decisão sem ter uma investigação. Então, o primeiro passo é a identificação de quem realizou esse derrame de santinho. Bom dia, Felipe Guedes, da TV Antares. O senhor falou aí sobre essas 400 ações irregulares, né, que foram identificadas pelo TRE Piauí. Existe alguma prática que que ocorreu com maior frequência dessas 400? Na realidade, é a propaganda irregular, porque assim, são de diversas formas da propaganda irregular. Então, a maioria dessas ações foi por propaganda irregular, seja ela em outdoor, seja ela na internet, seja ela por uma trucagem, que é uma montagem com um candidato, especialmente, mais foi propaganda irregular mesmo. Tem uma dúvida que está sendo recorrente entre eleitores hoje, porque a gente está vendo alguns candidatos usarem ainda o Instagram, o Facebook, para fazerem propagandas de si, das suas propostas, pedirem votos, como, por exemplo, enviar um bannerzinho falando de propostas ou divulgando o número num grupo de WhatsApp. Hoje, essa prática, ela ainda é permitida pela legislação eleitoral? Não, ela foi permitida até ontem, até a meia-noite de ontem. Então, a partir de hoje, qualquer pedido de voto, até do próprio eleitor, que ele faça pedido de voto explícito nas redes sociais, é considerado crime. Mesmo que seja, por exemplo, um card com a foto do candidato e algumas das propostas dele? É assim, tem que, cada caso, ele não pode pedir explicitamente voto, e ele não pode ter impulsionamento desde ontem à meia-noite. Então, tem alguns requisitos que tem que ter observado. Pedir voto
em hipótese alguma. Eu posso declarar meu voto, eu posso dizer quem vou votar, mas pedir o voto, e nesse caso específico, creio eu que seria propaganda. E a propaganda não pode mais no dia de hoje. Bom dia, meu nome é Efraim Ribeiro, da TV Piauí. Eu sei que o senhor trabalha basicamente com a questão da propaganda, mas você tem informação de irregularidade de ontem para hoje sobre apreensão de dinheiro, sobre violência política, e também se houve casos de propaganda irregular e em quais municípios e em quais circunstâncias? Nós recebemos algumas denúncias de derrame de santinho. Tiveram alguns municípios, tiveram algumas propagandas irregulares, mas a questão de cometimento de crime mesmo, de corrupção eleitoral, eu não vou tecer nenhum comentário, porque não, minha parte é propaganda. Eu vou deixar aqui o juiz eleitoral, que está apto a falar sobre esse assunto, que, na vez dele, ele possa falar. Doutor, Em quais municípios, quais eram os candidatos que fizeram esses? Efraim, eu não tenho aqui especificamente qual é o município, porque a demanda está sendo muito rápida, a gente tem que responder muito rápido, tem que dar resposta muito rápido, e eu não vou mentir que eu não para mim, independente de quem seja o partido ou o município, a gente tenta dar a resposta o mais rápido possível. doutor, aqui, mais uma vez, Jonas Carvalho, sobre o derrame de santinhos, como identificar esses autores e como o TRE está trabalhando para coibir esse tipo de ação? Fiscalização, é o próprio partido político, são as forças policiais que estão em campo, eles é que vão fazer essa coleta de provas para que tenha provas robustas, para que seja aberta uma investigação criminal acerca desse derrame. Tem algum mecanismo, um plantão noturno, por exemplo, do TRE nos colégios eleitorais? Não, no TRE mesmo, assim, não vai ter um plantão noturno nos colégios eleitorais. Tem a força policial, tem as guardas que estão a posto o tempo todo, e tem o 0800 que pode ser feito as denúncias. Mais alguma pergunta? Então, nesse momento, nós agradecemos a presença do juiz-presidente da Comissão de Fiscalização da Propaganda, doutor Marcelo Leonardo Barros Pio. Doutor Marcelo, muito obrigado. Agradeço, estou disponível aí para qualquer eventual dúvida. Muito obrigado e bom dia a todos. Informar aos senhores que o próximo entrevistado é o desembargador José James, o vice-presidente corregedor. Eu vou entrar em contato com ele para descer.